Olá, irmãos e amigos que acompanham aqui o nosso canal. Então vamos para mais um vídeo da nossa série sobre a ética cristã com o livro do Norman Geisler. No vídeo passado a gente introduziu então sobre o antinomismo, né, ou o anarquismo também, a ausência de leis. E nesse vídeo a gente vai estar vendo algumas crenças básicas então do antinomismo na prática e também os pontos, né, positivos, algumas contribuições que tem do antinomismo que a gente pode tirar de lição e críticas, né, apontando os erros dessa posição. Então, crenças básicas do antinomismo. Antinomistas não possuem lei moral, o que pode ser entendido tanto no sentido absoluto quanto no sentido limitado. No sentido absoluto, eles não possuem qualquer lei moral, apesar de alguns tentarem defender esse ponto de vista. De acordo com os críticos, é o que comumente se diz sobre o relativismo ético. Esta também é, de modo semelhante, a maneira com que são enquadrados aqueles que defendem essas ideias, como fruto de um reducionismo e não por confissão explícita. No sentido limitado, o antinomismo é amplamente defendido, porque se trata de uma forma de relativismo ético que nega todas as leis morais, que não nega todas as leis morais, mas nega apenas aquelas que qualquer um queira impor sobre os outros. Vamos examinar algumas crenças básicas do antinomismo com mais detalhes. Primeiro, não existem leis morais dadas por Deus. Antinomistas são ateístas teóricos ou práticos por não acreditarem em nenhum tipo de princípio moral que possa resultar em sanção divina. Pensando assim, ou Deus não existe ou não existe. Então, nenhum Deus impôs leis morais universais sobre nós. Então, o primeiro ponto é eles negarem a existência de Deus, porque eles não acreditam que uma lei, né, um princípio, ele deveria ser imposto sobre as outras pessoas. Eles acreditam que cada um tem o seu modo de vida e ninguém pode impor isso a outro. E se existisse Deus, né, ele imporia sua vontade, mas como eles são contra impor uma lei sobre outra pessoa, eles então negam a existência de Deus. Próximo ponto, não existem leis morais objetivas. A maioria dos antinomistas não nega o fato de as pessoas optarem por viver de acordo com algum tipo de padrão moral. Eles simplesmente se recusam a aceitar que esses padrões sejam algo mais, algo que possa ir além das escolhas subjetivas do indivíduo. Quaisquer leis morais que possam existir são relativas aos indivíduos, que escolhem viver de acordo com elas ou não. Não existem leis morais objetivas que sejam obrigatórias a todos os seres humanos. O mesmo ponto aqui, né? Se o ser humano, o indivíduo ali, né, ele age de uma determinada maneira, eles até reconhecem que tem um padrão, por exemplo, né, padrão na sociedade de não cometer assassinato. Por mais que tenha esse padrão, ele não entende que tem alguma coisa maior por trás, né? Por que matar é errado? Eles não chegam nesse ponto, não acreditam que tem nenhuma razão específica porque cometer o assassinato, por exemplo, cometer um roubo é errado. Eles só acreditam que a sociedade que foi escolhendo isso e entendeu que é melhor se as pessoas não roubarem, se a gente tentar impedir assassinatos, furtos, agressões, essas coisas. Eles não acham que tem nenhum motivo maior por trás, né? Próximo, não existem leis morais eternas. Antinomistas também se opõem a qualquer leis morais eternas, sejam elas derivadas de algum Deus ou existentes por si mesmas. Quaisquer leis morais que possam existir são temporais e não eternas. Literalmente, a raça humana não possui nenhum tipo de lei permanente. Leis morais são apenas costumes, que mudam de lugar para lugar e de tempos em tempos. De novo aqui o relativismo na questão de, o que é certo hoje, por exemplo, o exemplo do roubo, né? Talvez daqui a uns tempos esse roubo ele seja relativizado e em outra sociedade o que a gente entende como roubo para eles não é. Então isso seria um posicionamento antinomista. A lei ela não é eterna. O que a gente vive hoje, como a gente se organiza em sociedade, as leis que a gente tem de justiça, etc., são coisas passageiras. Essa é a visão do antinomista. Não existe leis contra leis. A maioria dos antinomistas não se opõe à lei, simplesmente não tem lei. Eles não são necessariamente contrários às leis, mas sentem que há leis morais objetivas, mas sentem que não há leis morais objetivas. Isso não quer dizer que eles não tenham nenhum tipo de lei. A grande maioria dos antinomistas aceita a necessidade de regras familiares, bem como de leis civis.
Eles entendem que sem alguns tipos de leis, a sociedade não pode funcionar. No entanto, apesar de aceitarem a lei social positiva, insistem que essa mesma lei não se baseia em nenhuma lei divina ou natural. É exatamente esse tipo de lei moral por trás da lei civil que eles acreditam não existir entre os seres humanos. Nesse sentido, eles são antinomistas, ou sem lei. Então, é porque na prática não tem como a pessoa ser anarquista, assim, né, antinomista, porque essa pessoa faria o que bem entenderia e ela seria presa. Então, na prática, como é que eles vivem? Eles entendem que tem que ter uma regra familiar, entendem que tem que ter regra social, mas eles só não acreditam que tem nenhum motivo maior por trás disso. O significado é vazio, né? Não existe. Por que o roubo a gente entendeu que é errado, que é um crime? Ou que o assassinato é um crime? Ou a violência? Porque a sociedade foi descobrindo isso conforme foi passando o tempo. É assim que o antinomista vê. Ele não vê, por exemplo, para os cristãos, né, por que o assassinato é pecado? Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus disse, não matarás, né, através do mandamento. Mas para o antinomista não tem nenhuma base disso. É simplesmente a gente não mata porque a gente viu que é melhor se a gente viver em uma sociedade que caminha em direção ali a preservar a paz. Então agora vamos para as contribuições positivas do antinomismo. São poucas as posições que não possuem mérito algum. Em linhas gerais, pode-se dizer que há verdade suficiente em qualquer falsa visão, capaz de torná-la de alguma forma plausível. Assim, até mesmo a visão antinomista possui algo de verdadeiro no que diz. É certo que diferentes formas de antinomismo oferecem diferentes formas de contribuição, mas também é certo que todas elas fazem algum tipo. Dentre os aspectos positivos, nós encontramos os seguintes. Então, primeiro, a ênfase nas responsabilidades individuais. Ao deixar de focar no que é universal, os antinomistas enfatizam o indivíduo. Isso aponta para o fato de que a ética é, em última instância, uma questão de responsabilidade pessoal. Nenhum tipo de referência a Deus como fonte de princípios morais pode ser usada para desculpar os seres humanos de assumirem a responsabilidade por suas próprias ações. Do mesmo modo, a ênfase dada ao indivíduo impede que haja absolvição de sua responsabilidade na coletividade. O indivíduo não pode escapar de seus atos, esquivando-se no grupo, e nem mesmo pode se esconder na multidão. Ninguém pode, de forma justa, culpar a sociedade por suas próprias ações morais. Então, a primeira contribuição é essa, ele responsabiliza o indivíduo, porque já que não existem leis, eles entendem que cada um é responsável pelos seus próprios atos. Apesar de entenderem, né, que a sociedade tem suas leis civis e que são importantes, eles acreditam que a responsabilidade está toda no indivíduo de como que ele vai levar a vida dele. Então essa é uma contribuição positiva, foco no indivíduo e a responsabilização individual que se tem nessa visão. Próxima contribuição, a ênfase no reconhecimento do aspecto emocional. De forma correta, alguns antinomistas reconhecem a existência do aspecto emotivo em muito daquilo que é passado como prescrição moral. Em termos linguísticos, nem tudo que vem formulado como você não deve ou você não pode é um imperativo divino. A maioria dessas informações é meramente uma expressão de algum tipo de sentimento dos indivíduos. Nem todos os imperativos alegados são realmente prescritivos. Alguns são simplesmente emotivos. Com frequência, nós treinamos nossos sentimentos pessoais usando a linguagem mais poderosa das injunções divinas. Precisamos agradecer aos antinomistas por nos ajudarem a ter consciência de tais abusos. Então, lembra que a gente tinha lido que o antinomista falava que não existem imperativos e que tinha algumas visões até que entendia que o que a gente hoje em dia diz que é errado, afirmando, na verdade não é que é errado, é que a gente sente que é errado. Então essa parte da emoção que ele fala tem uma contribuição positiva aí, porque o que ele está falando aqui é que até no meio religioso, não só de cristãos e católicos, mas em toda a religião, seitas, você tem às vezes uma parte emotiva, né, do líder que está falando. Então quando tem uma seita, você faz a vontade do líder. Ou então a vontade daquele sacerdote ali, no caso ainda dos judeus. E dentro do ambiente cristão, muitas vezes algo é passado como a dita, né, vontade de Deus, mas na verdade é a vontade daquele pregador ali, é o que ele acha sobre a Bíblia, a opinião pessoal dele que ele expressa na pregação, né, e
E isso acaba desvirtuando toda a vontade de Deus que estava originalmente ali na palavra. Então é isso que ele está falando. Tem muito emocional hoje em dia nas igrejas por conta disso. Porque os pregadores, os líderes, eles passam ali para os fiéis, para as ovelhas, o que é sentimento deles, o que eles acham, e não o que de fato está escrito na Bíblia. Próxima contribuição, a ênfase nas relações pessoais. Algumas formas de antinomismo, como o existencialismo, por exemplo, enfatizam as relações pessoais no lugar de enfatizar meramente as regras prescritas. Ao fazer isso, eles focalizam os aspectos mais importantes da moralidade. Afinal de contas, nossa responsabilidade ética primária é sempre para com as pessoas e não com as leis. Jesus ensinou exatamente isso quando disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. As pessoas são o fim, e não o meio para se alcançar o fim. Ao focalizar as pessoas, em vez das prescrições dadas às pessoas, o antinomismo tem ajudado a destacar um importante aspecto da responsabilidade moral. Então, outra contribuição positiva vai nesse sentido de enfatizar as relações pessoais entre as pessoas. Então, como eles negam a lei, é muito daquilo de como a pessoa vai levar a sua própria vida, né? E a gente viu algumas ali que eram até algumas visões antinomistas baseadas ali no amor, né, ao próximo, e no que vai trazer uma felicidade, um prazer para você ou para outra pessoa que você ama. Então, o que ele está mostrando aqui é que a gente pode tirar disso a seguinte lição, que as pessoas são mais importantes do que as regras em si. E o versículo que ele traz aqui foi justamente quando os discípulos, quando questionaram, né, Jesus a respeito do sábado e das curas que ele fazia. Também os discípulos, teve uma ocasião que eles foram coletar, né, alimento ali no sábado também, e questionaram Jesus acerca disso. E ele sempre deixou claro que, né, as pessoas que foram... O sábado que foi criado, né, por causa das pessoas, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, mais para frente no livro a gente vai ver isso. Se tem uma regra, por exemplo, do guardar o sábado ali, que era o caso no contexto de Jesus, mas se você tem a oportunidade de ajudar ali o próximo, né, uma outra pessoa, e você não fizer isso, você está sendo omisso, porque a pessoa é mais importante do que aquela lei, nesse caso, né? E os fariseus, eles faziam justamente isso, eles ignoravam, né, desprezavam as outras pessoas ali que precisavam de ajuda, mas se mantinham ali como se fossem guardiões da lei, né, e julgavam todos aqueles que também desobedecessem essa lei e fossem ajudar aquela pessoa, como foi o caso de Jesus. Então é isso que ele está mostrando aqui. O antinomismo, ele mostra essa importância das relações pessoais. Uma última contribuição, a ênfase nas dimensões finitas da ética. De um modo geral, os absolutistas costumam exagerar em suas posições, agindo como se possuísse uma compreensão absoluta dos absolutos. Assim, antinomistas contribuem para a ética ao enfatizarem a dimensão relativa. O homem infinito não possui uma compreensão infinita do infinito. Paulo disse: agora conheço em parte. 1 Coríntios 13:12. Os princípios éticos fundamentais são absolutos, mas nossa perspectiva humana acerca deles é menos do que absoluta. Ao indicarem nossa compreensão mutável da imutável lei moral de Deus, os antinomistas prestaram de forma inconsciente um serviço para a ética cristã. Então, o que ele está dizendo aqui é que muitas vezes os absolutistas, os cristãos ali em geral, pode acabar se perdendo até no próprio conhecimento, né? Achar que tem uma compreensão completa ali da vontade de Deus e das aplicações das suas leis. E a contribuição do antinomismo, por conta dele ser totalmente relativista, vem nesse sentido de mostrar que nós não temos uma compreensão completa da palavra, das ordenanças de Deus, porque um ser finito como o ser humano, ele não pode ter uma compreensão infinita daquilo que é infinito, né? Que é tudo relacionado a Deus. Então isso acaba sendo uma contribuição aqui inconsciente, como ele fala,
por causa deles enfatizarem, né, que a ética é relativa, não tem como a gente ter o conhecimento do que é certo e o que é errado. Bom, tem sim como a gente ter os princípios básicos ali que a gente tem na palavra de Deus. Agora a compreensão completa, né, da justiça de Deus, os atributos, né, de Deus e por que ele revelou dessa forma nos 10 mandamentos, a gente saber exatamente ali a origem e como que Deus estabeleceu isso, uma compreensão nesse nível de profundidade da Bíblia é só mesmo no céu e com Deus revelando. O ser humano, ele por si só, ele não tem como obter uma compreensão completa. Então agora vamos para algumas críticas ao antinomismo. Apesar do fato de muitos antinomistas não serem necessariamente responsáveis em suas ações, há contudo algumas dificuldades irremediáveis nessa abordagem como um todo. Uma série de ideias surgidas desde os tempos antigos até o presente deu origem ao antinomismo. Cada uma dessas ideias foi discutida anteriormente e agora uma breve resposta será oferecida a cada uma delas. Uma breve resposta ao heraclitismo. Dois aspectos podem ser discutidos em resposta à abordagem heraclitiana, de que tudo está em movimento ou em fluxo. Em primeiro lugar, o próprio Heráclito não acreditava que todas as coisas são relativas. Na verdade, ele argumentava a favor da existência do Logos por detrás de toda mudança, e que por meio deste todas as mudanças podiam ser medidas. Ele via isso como uma lei absoluta pela qual todos os homens deveriam viver. Em segundo lugar, se a ideia de mudança for levada até as últimas consequências, como tentou Crátilo, então a mudança destruirá a mudança. Se todas as coisas estão mudando e nada é constante, então não existe nenhuma maneira de medir a mudança. Todas as coisas não podem estar em constante mudança, porque não teríamos a capacidade de compreender tais mudanças. Então, ele vai fundo um pouco agora na filosofia, né? Mas o ponto é que o Heráclito ele defendia que tinha um logos, ou seja, tinha um agente, né? Logos é palavra. Então tinha um agente ali por trás que causava essa mudança, né? Então, aí você já vê, ele já acreditava que tinha um agente causador, né? Possivelmente ali, então, Deus. E o que ele mostra aqui em resposta a Crátilo é que tudo não pode estar em constante mudança, porque senão você não consegue medir. Porque se está mudando tudo a todo tempo, como é que você consegue medir o que estava antes e o que estava depois? Né? Você não consegue fazer essa medição. É como se passasse uma informação muito rápido assim, né? Imagina que você está numa tela e você quer capturar ali uma informação, só que o vídeo de repente está muito rápido e aí você já nem sabe mais o que aconteceu de uma cena para outra do filme. Seria isso, se a mudança estivesse sendo constante assim o tempo todo, a gente não teria como medir a mudança. É isso que ele quer dizer aqui. Uma resposta ao hedonismo. Ao reivindicar que o prazer é a essência daquilo que é bom, o hedonismo se sujeita a muitas críticas. Primeiro, nem todos os prazeres são bons. Por exemplo, o prazer sádico de alguns indivíduos desequilibrados ao torturar pessoas não é bom. De fato, isso é inteiramente mal. Em segundo lugar, nem toda dor é ruim. Dores que chamam a nossa atenção para doenças que estão para se manifestar ou que irão criar danos, por exemplo, são dores boas. Em terceiro lugar, essa perspectiva reducionista, que equipara o bom com aquilo que dá prazer, constitui-se como uma verdadeira confusão de categorias. Uma pessoa não é virtuosa porque se sente bem, nem é necessariamente pecadora porque tem sofrido dores. Por fim, a alegria pessoal pode estar relacionada à circunstância, mas os valores não estão. Muitos mártires sofreram adversidades por causa dos valores que abraçaram. Dessa forma, aquilo que é bom não pode ser igualado com aquilo que dá prazer. Esse aqui é bem simples, né, dele refutar. O hedonismo é aquele que dizia que tudo que traz prazer, traz felicidade, vai ser bom, e o que for contrário disso é ruim. E aí ele já mostra aqui que tem pessoas que elas têm prazer em fazer o mal. Na verdade, a Bíblia ela diz isso sobre o ser humano, né? A gente tem o prazer em pecar, em desobedecer. Nós estamos naturalmente inclinados para fazer as coisas ruins. Alguns em maior nível, assim, como a gente viu os exemplos ali, né? De ditadores, de estupradores, de pessoas que praticam essa violência, às vezes física, contra o próximo, mas todo mundo tem os seus pecados também, luxúria, inveja, ódio, ganância, temos todas essas coisas. E a carne tem o prazer em pecar. Então, existem alguns prazeres que traz satisfação, mas são ruins, e ele aponta para esses pecados. Por outro lado, existem dores que são boas. Então,
os mártires ali, né, os heróis da igreja, como são chamados, eles sofreram perseguição, sofreram muito fisicamente, emocionalmente, mas era uma dor boa em prol da pregação da palavra. E também uma aplicação assim secular, né? É quando a gente sente uma dor e a gente procura o médico. Então foi bom ter sentido aquela dor, ou você vai passar por uma cirurgia, então você passa por uma dor, mas não é ruim a razão daquela dor, né? Ela te alertou para um problema, ou você está passando por um processo de cura que é doloroso. Então nem sempre a dor ela vai ser ruim. Resposta ao ceticismo. Há numerosos problemas com o ceticismo. Em primeiro lugar, todo ceticismo consistente e autodestrutivo. Se os céticos fossem realmente céticos acerca de todas as coisas, então teriam de ser céticos acerca do ceticismo. Se não tivessem dúvidas acerca de suas próprias dúvidas, então não seriam céticos de verdade e sim dogmáticos que desejam a suspensão de nosso juízo em relação a todas as coisas, exceto em relação às suas próprias convicções céticas. Em segundo lugar, algumas coisas não devem ser postas em dúvida. Por exemplo, por que eu deveria duvidar da minha própria existência? Algumas coisas são óbvias e é inútil negar o óbvio. Em terceiro lugar, a ética tem a ver com o modo como vivemos, e nenhum cético pode viver de forma consistente seu ceticismo. Ele não pode suspender o juízo no que diz respeito às suas necessidades de comida e água, pelo menos não por muito tempo. E caso seja casado, ele não deve se atrever a suspender o juízo referente ao seu amor por sua esposa. Então o cético é aquele que desacredita em tudo, né? Lembra que a gente viu sobre eles acreditarem que dá para ficar discutindo exaustivamente algum tema até se declarar um empate, porque um não vai conseguir convencer o outro. Então se o cético ele for cético mesmo, ele teria que ser cético ao próprio ceticismo, é isso que o autor está mostrando aqui. E daí ele duvidaria de tudo, e aí chega nesses absurdos de duvidar da própria existência, que é uma coisa óbvia, que a gente existe. E ele mostra que tem coisas que não tem como você duvidar, além da questão da existência, as suas necessidades físicas de comida e água. Ele pode ser cético contra o seu impulso, né? Ele vai lá, sente sede, e aí ele fala, não, talvez eu não esteja realmente precisando de água, né? Talvez o meu corpo ele precisa, mas aqui na minha mente eu vejo que dá para eu ser cético em relação a isso. Ou ele sente fome e ele vai lá e questiona, não, será que eu realmente estou com fome? Eu preciso realmente me alimentar agora? Não, o cético ele não faz isso. Ele pode ignorar por algum tempo, mas aí vão vir as consequências de ignorar a realidade, né? Ele pode ignorar a realidade, mas ele não vai conseguir ignorar a consequência de ignorar a realidade. Uma resposta ao intencionalismo. Talvez a maneira mais fácil de estabelecer uma objeção fundamental ao intencionalismo seja indicar que o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. Até o próprio Hitler possuía, conforme ele mesmo considerava, boas intenções para o Holocausto. Ele desejava se livrar dos tipos inferiores da espécie humana. Além do mais, de forma errada, o intencionalismo assume que boas intenções são sempre boas, já que más intenções são sempre más. Mais intenções são sempre mais, mesmo que não resultem em mais ações. A tentativa de matar uma pessoa inocente é algo mau, mesmo se a tentativa não for bem sucedida. Por outro lado, matar pessoas com deficiência visando aliviar o custo financeiro para a sociedade em relação à saúde pública não é visto como bom, e isso independe de quão nobre possa ser a intenção. Então esse intencionalismo também é fácil de refutar, né? Relembrando, ele dizia que o que importa é a intenção de praticar o ato e não o ato em si. Bom, só que os genocidas da história e os ditadores autoritários, eles todos tinham algum plano que eles julgavam ser bom, né? Na visão deles, eles tinham ali o plano perfeito para poder guiar a sociedade. Só que os atos que eles fizeram, né, essas ditaduras, como o nazismo, o comunismo, o fascismo, todas essas e suas variantes, todos eles mataram muitas pessoas e cometeram atrocidades, prenderam, torturaram, e tudo isso de acordo com algum fim que eles julgavam que era bom. Então eles achavam que estavam fazendo bem, acreditavam nisso, né? Tinham esse objetivo, mas praticaram um monte de atos maus. Então aí já tem um problema com o intencionalismo. A intenção dele foi boa, mas ele assassinou um monte de gente. Como é que ficaria isso, né? Então é uma posição que não se sustenta. E por outro lado também eles dizem que só importa a intenção, né? Então se eu tentar matar uma pessoa e eu não for bem sucedido, para o intencionalista tá tudo bem, porque o problema era só se tivesse concretizado. Só que a gente sabe que não. Uma pessoa que tem impulsos para isso e que tenta matar uma outra pessoa inocente,
é pecado, né? Tem um problema aí. E o intencionalismo também falha em reconhecer isso. Uma resposta ao voluntarismo. Contrário ao que ensina o voluntarismo, um ato não é bom simplesmente porque Deus o deseja. Em primeiro lugar, isso faria de Deus um ser arbitrário e não essencialmente bom. Em segundo lugar, essa postura exalta a vontade de Deus acima da sua própria natureza e torna possível que sua vontade funcione independente de sua natureza. Na melhor das hipóteses, isso constitui uma teologia bastante questionável. Em terceiro lugar, o voluntarismo não oferece nenhuma garantia de que Deus permanecerá constante em suas preocupações éticas, uma vez que ele poderá mudar de ideia a qualquer momento e desejar que o ódio reflita aquilo que é bom no lugar do amor. Em quarto lugar, um ato não é bom apenas porque flui da escolha de um ser soberano. Como sabemos muito bem, soberanos tendem a ser caprichosos no que diz respeito às suas vontades. Algo não é bom simplesmente porque alguém tem o poder para fazer. Para que seja um ato bom, precisa vir de um poder bom. Uma vontade sozinha não constitui base suficiente para aquilo que é bom. Precisa ser de uma vontade boa. O voluntarismo é aquele que a gente viu que eles tiveram dificuldade em explicar, por exemplo, por que Deus mandou matar no Antigo Testamento, sendo que nos 10 mandamentos tem um dizendo não matarás. Então eles deixavam em aberto isso e davam a entender, pela explicação que eles não forneciam, né, que Deus ele era um Deus mutável, né, que ele mudava de ideia dependendo da ocasião. E eles não trouxeram a parte do contexto. Então, o que ele está mostrando aqui que é justamente esse problema, de ficar parecendo, dar a impressão de que Deus ele muda de ideia, muda de opinião e que suas leis podem mudar. Em algum momento a gente sabe que isso não acontece. Uma resposta, então, ao nominalismo. A princípio, se os nominalistas estão certos quando afirmam que não existe nenhuma essência universal para os significados, então os significados não poderiam ser traduzidos de um para outro idioma. No entanto, a tradução de significados de um para outro idioma ocorre diariamente ao redor do mundo. Assim, deve existir algum tipo fundamental e universal de significados que transcende qualquer idioma. Em segundo lugar, quando aplicado à ética, isso significa que todos os atos bons participam de algum tipo de bondade universal, através da qual eles são designados como bons. Nesse sentido, deve existir algum tipo de bem universal que seja comum a todos os atos bons. Em terceiro lugar, para o cristão, esse bem universal é o caráter moral de Deus. Negar que Deus possua uma natureza bondosa, transcendente, que constitui a base daquilo que é bom para todas as criaturas, é contrário à visão cristã acerca de Deus. Então, para finalizar, né, com esse nominalismo aqui, o que ele está respondendo? E, lembra, eles são aqueles que acreditam que não existe realmente um significado para as palavras ou para as ações. Só que ele aponta aqui que se isso fosse verdade, a gente não conseguiria se comunicar nunca com uma outra cultura. E a Bíblia é um exemplo de que isso não é verdade, que a gente consegue, tanto que ela foi escrita ali em hebraico, aramaico, em grego, e a gente tem ela em português. Então, existe sim significado por trás das ações. Existe uma palavra no português pro afeto, né? Por exemplo, amor, consideração, compaixão, várias palavras que no inglês, no grego, né? no aramaico também tem palavras, mas que por mais que elas sejam diferentes, elas estão se referindo a uma mesma coisa, ao mesmo conceito. Então existe sim um conceito por trás das coisas, senão a gente não conseguiria se comunicar entre os povos. A gente só consegue ter essa conversão de idiomas justamente porque tem algo que é constante, alguma coisa que é universal, que são os conceitos, né? O significado das coisas. Tudo que Deus criou tem um significado. Então ele criou, o exemplo, para ficar no exemplo do amor, né? Ele criou o casamento, ele criou a família. Então, em todas as culturas e sociedades e povos, sempre teve o casamento, sempre teve a união entre o homem e a mulher. Então, isso é algo que pôde ser comunicado entre as diferentes sociedades. Por quê? Porque era algo comum, tinha algo por trás, tinha um significado, que é ali o amor, a união. Da mesma forma, né, a gente tem vários outros conceitos. Então, é isso que ele está mostrando aqui. Claro que as coisas têm significado, senão a gente não teria, por exemplo, a Bíblia. Então por aqui eu já vou encerrar esse vídeo, ainda tem mais algumas outras respostas que ele faz a outros posicionamentos, mas a gente continua no próximo. Agradeço que vocês estão acompanhando e até o próximo vídeo. Deus abençoe.